Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para você nesse vídeo um empadão de frango com catupiry delicioso, com uma massa super leve, muito saborosa e que é aquela pedida maravilhosa para você comer a qualquer momento do seu dia, de tão gostoso que fica, gente. Principalmente com catupiry, que dá aquele toque todo especial ao nosso empadão de frango. E vocês vão amar essa receita. E o melhor de tudo é que ele é super fácil de fazer, muito prático, e os ingredientes vou deixar aqui, lembrando que eu vou deixar tudo inscrito na descrição aqui do vídeo, só você clicar aqui embaixo que você vai ver tudo direitinho para você fazer o seu empadão também e ficar tão bonito e gostoso como esse meu aqui. E são ingredientes super fáceis de achar, também você encontra em qualquer supermercado. Olha que maravilha que ele fica, super recheado, que é o mais gostoso de tudo, né? E com esse catupiry que fica aquele toque todo especial. E nós vamos aprender agora, nós vamos para os nossos ingredientes para você fazer essa belezura também na sua casa. Você vai utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, a minha aqui é de 240 ml, 300 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada, uma cebola grande picadinha e 3 dentes de alho também picadinho, meio pimentão vermelho, você pode também substituir pelo tomate ou também acrescentar o tomate. Aqui eu vou usar um pacotinho inteiro aqui desse catupiry, desse original que fica muito saboroso, uma gema, cebolinha a gosto picadinha, meia xícara de molho de tomate. Aqui também eu vou utilizar 4 colheres de sopa de água gelada, que eu coloquei já separado nessa vasilhinha. Meia lata de milho em conserva, sem a água da conserva, tá? E esses são os nossos ingredientes pra gente começar a dar início. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo, estou colocando toda. E vou abrir um pouquinho aqui pra poder colocar a manteiga. Tá vendo aqui? Ela tá bem já num ponto mais molinho. Não tá quente não, tá, gente? Tá só um pouquinho mais molinha. E aqui eu tô misturando um pouquinho com a espátula, mas eu já vou começar a colocar os dedos, porque para começar a misturar eu sempre mexo um pouquinho com a espátula aqui para começar depois a botar o dedo na massa. Então você vai mexendo depois com as pontas dos dedos, que para não ficar colocando o calor da mão logo de início para fazer a mistura aqui da nossa massa, tá vendo? Mistura primeiro assim com as pontas dos dedos. E mexendo bem até ficar uma massa bem lisinha para poder juntar bem a farinha de trigo com a manteiga. E lembrando que se você tá chegando até aqui nesse vídeo, gosta desse conteúdo, tá curtindo esse empadão de frango, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele like no nosso vídeo. E não esqueça também de ativar o sininho. E aqui, tá vendo, gente? Ela começa a grudar mais na mão. E o calor da mão, agora você já pode começar a colocar a mão inteira, pegando inclusive na palma da mão. Eu aqui tô fazendo com luva, então demora um pouco mais a dar o ponto, porque a luva impede um pouco de passar o calor. Mas daqui a pouquinho também eu consigo chegar no ponto legal aqui do nosso empadão, para ficar lisinha a massa. Então, como eu tô falando pra vocês, agora que eu tô colocando uma gema, para poder voltar aqui a dar a liga, né? Para poder a gente começar a montagem no nosso tabuleiro. No caso aqui eu vou utilizar um redondo, um de 26 centímetros de diâmetro, mas você pode utilizar um quadrado também, mas se você, nessa massa aqui eu fiz com o de 26 centímetros, para poder não ficar tão alto e nem ficar muito baixo, porque eu quis um tamanho assim mediano, para poder, que tem uns que ficam bem mais altinhos, mas fica a seu critério. Mas se fizer uma maior, de 26 centímetros, ele vai ficar muito baixo. Tá vendo aqui? Porque a quantidade dessa massa aqui já não é tanta para aquele maior. Mas se você quiser fazer um grandão, só você dobrar. Em vez de colocar 3 xícaras de farinha de trigo, coloca 6 e assim por diante. Tá vendo aqui como tá a massa? Já tá ficando mais lisinha, começando a soltar aqui do fundo do meu bol e começando a dar o ponto que a gente precisa para poder abrir no tabuleiro. E uma coisa também, gente, esse tipo de massa, ele não precisa ficar, você não precisa ficar sovando ela muito tempo, você não precisa fazer nada disso, é só você juntar mesmo os ingredientes para poder ficar tudo homogêneo, para você dar continuidade à sua receita. E se você quiser também deixar descansar na geladeira, ajuda um pouco, que a massa gelada ela é menor para manusear no empadão, mas tem gente que já faz direto. Eu coloco um pouco na geladeira, entendeu? Eu coloco tipo uns 30 minutos, eu deixo lá pra ficar mais geladinha, pra poder ficar melhor o ponto. Tá vendo? Aqui a minha massa já tá bem lisa, já tá perfeita já pra poder começar a abrir no tabuleiro. Mas eu vou deixar antes de 15 a 20 minutos na geladeira pra poder ela ficar um pouco mais durinha, mais geladinha. E aqui eu vou começar a fazer o meu recheio, gente. Coloquei a cebola,
e o alho e vou dar uma refogada com um fiozinho de azeite e vou refogar um pouquinho. O meu frango, eu fiz um frango desfiado normal na pressão, que o meu aqui já está desfiado. Eu coloquei na pressão uns 30 minutos, 35 minutos no alho e sal somente. E aqui que eu vou começar a colocar os temperinhos para poder dar o gostinho legal pro frango para colocar no nosso recheio. Mas eu coloquei na pressão mesmo, básico, só em pedaços, e depois eu dei aquela sacudida que a gente dá na panela para poder desfiar com mais facilidade. Se você achar que não está muito bem desfiadinho, você pode colocar num processador, que também fica legal, se você quiser aquele recheio bem mais pastosinho. E aqui eu coloquei uma colher de chá de páprica defumada e uma colher de chá de esse temperinho aqui, ele é cebola, alho e salsa trituradinho, é tipo em pó também, não é aquele que vem em pedacinhos, tá vendo? Eu tô continuando aqui agora refogando para dar o sabor aqui também com a nossa cebola, para poder acrescentar o frango. E como eu falei para vocês, aqui o meu frango ele não tá aquele bem triturado, porque eu não quis colocar em processador, só fiz na panela mesmo, sacudindo como eu falei para vocês, e joguei aqui para não ficar aquele recheio muito pastoso. Mas como todo empadão de frango é sempre muito bem-vindo, e se você ama assim como eu, não esquece de dar aquele like aqui no vídeo, tá, gente? E aqui eu vou misturando bem o nosso recheio para poder dar continuidade para jogar na massa. E lembrando, pessoal, que quando for jogar o frango, já depois de pronto, na massa, não pode ser quente, ele tem que ser totalmente temperatura ambiente, tá? Para poder não solar a sua massa. Aqui eu tô acrescentando agora o milho e o pimentão. Vou continuar aqui misturando. A cara aqui do nosso recheio já tá ficando linda, né? Já tá dando aquele cheiro maravilhoso que o pimentão dá no frango. Fica muito perfeito, gente. E aqui eu tô acrescentando uma colher bem generosa de requeijão para poder começar a dar aquela cremosidade aqui no nosso recheio de frango e dar aquela liga, né, que tem no recheio do empadão, que fica muito gostosa, tá vendo? Aqui ainda tem uns até que estão maiores um pouco, porque como eu falei, eu só sacudi na panela de pressão, então ela não fica às vezes tão desfiadinho. E aqui eu tô acrescentando um molho de tomate, que é meia xícara que eu tô utilizando, e a nossa cebolinha picada, que fica a gosto também, tá? Tem gente que gosta com bastante. Aqui eu coloquei uma boa quantidade para dar um sabor já especial que ajuda a sobressair a cebolinha. Então, tá vendo como já está mais cremoso? Lembrando, gente, que uma dica para você anotar aí é para você não colocar um recheio muito mole. Se você colocar um recheio muito mole, muito aguado, muito líquido saindo, ele vai solar a sua massa e não vai ficar legal depois que você levar ao forno, tá? Tá vendo o meu aqui? Ele tá cremoso, mas não está cheio de molho. Tá vendo? Eu abro assim, você vê que tá uma cremosidade, mas não tá escorrendo. Se eu virar a panela pra vocês aqui, ou eu abrindo aqui, não dá aquele caldo. Tá vendo? Essa forma minha aqui agora, que eu vou passar a massa pra cá, ela tem 26 centímetros e ela é de fundo removível. Mas se você não tiver uma forma de fundo removível, também vai dar super certo. Você só não vai desenformar o empadão, mas você pode partir dentro da própria forma. Também vai ficar legal o seu empadão. Se você quiser colocar numa de vidro, também dá certo, não tem problema. Mas o ideal, que fica melhor para a gente poder desenformar, é uma igual essa daqui, a minha, como eu tô mostrando para vocês. E você pode até utilizar uma um pouquinho menor, se a sua não tiver 26 centímetros, porque o seu empadão vai ficar mais alto. Para quem gosta também do empadão alto, também fica muito bonito. Aqui, para abrir a massa, eu separo um pouco menos, não coloco no meio a meio, tá vendo? Coloquei um lado menor, um pouco mais, e uma quantidade menor do outro lado, para poder fazer a tampinha. Essa parte aqui é da tampinha, vou deixar reservada e vou começar a abrir aqui a nossa massa no tabuleiro, para poder... A minha já tá aqui até geladinha, né, como eu falei para vocês que eu deixei na geladeira, e já tô abrindo aqui, espalhando aqui as bordas bem, para poder colocar o nosso recheio. Tá vendo? Fica uma massa bem fácil de abrir, de manusear, pelo fato da manteiga, né? Ou da margarina que a gente põe, a quantidade que a gente põe. Então ela fica bem fácil de abrir. Só você ir jogando a massa assim, abrindo, subindo dos ladinhos assim com a mão mesmo. Ou se você não quiser fazer com a mão, você pode pegar com a parte de trás de uma colher. Também fica legal. Dá pra fazer e dá certo também.
E eu gostaria de saber nos comentários aqui, que você me contasse qual o tipo de empadão que vocês preferem. Vocês preferem o de frango mesmo ou de camarão? Tem gente que gosta de empadão de palmito e todos ficam muito saborosos, né? Mas sempre tem aquele especial. E eu queria saber também se vocês já fizeram essa massa ou a que vocês fizeram, se foi muito diferente dessa minha aqui. Me conta aqui depois, eu gostaria muito de saber. Tá vendo? Aqui eu já tô abrindo bem, tô subindo aqui as bordinhas. Não tô fazendo ele tão alto pelo fato, como eu falei pra vocês, que a minha forma tem 26, ela poderia ser menor para ficar um pouco mais alto. Como eu não tinha uma menor aqui, eu tô fazendo ele num tamanho médio. Tá vendo? Já tô subindo bem aqui. E vou abrir agora aqui a tampinha do nosso empadão, antes de jogar o recheio lá. E o meu recheio também já está aqui na temperatura ambiente para poder jogar na nossa massa. Aqui eu peguei um plástico e tô abrindo aqui, peguei em duas partes e vou abrir aqui com um rolinho. Esse rolinho, gente, é bem legal, ele é um rolinho de silicone, ele é pequenininho e ele ajuda bem a abrir massa, vários tipos de massa que você queira abrir de forma bem prática e rápida, porque por ele ser pequeno, ele é muito fácil de manusear. O meu plástico está escorregando um pouquinho aqui na pia, mas ele é muito fácil de abrir, tá vendo? Ele é de silicone, então ele não agarra nada. E se você tiver até não encontrar um desse aí perto de você, eu vou deixar até na descrição aqui onde eu comprei o meu. Se você quiser comprar também um para você, ele ajuda muito na cozinha. E como os outros utensílios também que eu utilizo aqui no meu vídeo, eu vou deixar também aqui na descrição, tá bom? E tá vendo aqui como ele abre com facilidade. E agora que eu já abri a tampinha do meu empadão, vou colocar o frango. Como eu falei para vocês, o recheio já está totalmente em temperatura ambiente para não solar a massa. E agora aqui é só espalhar para poder tampar o nosso empadão para levar ao forno. Não se esqueça de pré-aquecer o seu forno antes, pelo menos uns 15 minutos, para quando você colocar o seu empadão ele já tá bem quente. E aqui eu tô finalizando aqui o nosso recheio, dar aquela espalhada assim para ficar toda bem retinha dentro do tabuleiro, para não ficar aquela parte mais alta e na hora que levar para assar ele ficar mais alto de um lado ou mais alto do outro. E o meu aqui já tá bem retinho e eu vou colocar agora o catupiry para poder tampar e levar ao forno. Aqui eu tô colocando o catupiry mesmo, ele fica muito saboroso, dá um sabor maravilhoso ao nosso empadão. Tô colocando primeiro assim para poder espalhar, porque se você deixar assim em formato de cobrinha, ele pega numas partes e não pega em outras. A não ser que você vá colocar bem certinha uma do lado da outra, que no caso com esse tamanho do pacote aqui não daria. Mas ele já dá muita diferença no nosso empadão, essa quantidade que eu tô colocando aqui, esse pacote de 200 gramas, e espalha bem por cima, cobrindo o frango todo, para poder pegar o catupiry em toda a extensão aqui da nossa torta e dar aquele sabor maravilhoso que vocês já sabem como é o empadão de frango com catupiry, a preciosidade que é essa receita e muito saborosa. A qualquer hora do dia vocês vão ter aquela receita top para poder fazer num lanche, para poder fazer em horário para comer até de manhã também é bom, qualquer hora, ele fica muito perfeito. Aqui eu já coloquei aqui a tampinha, gente, do nosso empadão, vou pincelar uma gema para poder dar aquela cor, né? Tô fazendo primeiro uns risquinhos aqui na nossa massa, para poder, além de ficar bonitinha, ajuda por causa do ar na hora que vai ao forno. E uma coisa muito importante sobre o empadão é a durabilidade dele na geladeira. Na geladeira ele dura cerca de 3 dias. Passando disso, ele já começa a perder a textura, começa a perder o sabor daquele empadão fresco de frango. Então, na geladeira são 3 dias. E no freezer, 90 dias, tá? Não deixa passar disso, porque também já começa a perder a qualidade. Tirando, você já pode colocar direto no forno ou no micro-ondas para aquecer. E aqui eu só tô pincelando o ovo para poder, pincelando uma gema, né? A gema aqui no caso eu coloquei um pouquinho só de água para poder ela diluir um pouquinho mais. E tô pincelando aqui no nosso empadão para poder levar ao forno até dourar. O tempo varia de forno para forno. Eu coloquei aqui 180 graus e no meu forno fica cerca de 50 minutos até ele chegar no ponto de retirada, para poder ficar bem douradinho. Então você vê direitinho no seu forno quando ele estiver bem douradinho, para não passar muito e não ter o risco de queimar a parte de baixo do seu empadão.
E se você ama receitas de massas de forno, eu vou deixar também aqui no canal, vou deixar no final desse vídeo uma opção, outras opções de vídeos bem bacanas para você clicar e assistir, para você também colocar em prática na sua casa. Você vai fazer, e são receitas bem práticas e gostosas, que eu já postei aqui, que é de pastel de forno e empadinha também, que são receitas super fáceis, vocês vão amar. E aqui eu coloquei o nosso empadão no forno e olha como ele ficou bonito, ficou uma cor muito boa, muito no ponto, aquele douradinho, e o cheiro é maravilhoso também. Você que ama empadão vai adorar essa receita quando estiver pronta, gente. Ela fica muito saborosa e uma cor assim perfeita e que todo mundo gosta, né? E aqui, olha, eu tô colocando o copinho, um copinho comum, para poder desenformar. Vou colocar aqui o meu tabuleiro. O meu tabuleiro ainda tá quente, tá, gente? Mas como ele tá todo bem soltinho, eu já vou tirar. Nem vou esperar esfriar, mas se você quiser esperar, não tem problema, porque o meu ficou bem soltinho já. Olha que perfeição, que coisa linda esse empadão de frango, que eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa e também vai amar essa receita. Olha que massa bonita, olha que textura. E eu vou partir aqui também um pedaço para você ver como ele ficou perfeito. O melhor de tudo é que fica uma massa assim bem sequinha, como vocês estão vendo, bem fácil de cortar e por dentro ele fica muito cremoso, então fica uma combinação perfeita para você que ama uma massa de forno. Aqui eu tô tirando um pedaço e o catupiry, tá vendo, gente? Não transborda, ele não sai pelos lados. Se você tampar ele direitinho dos lados, ele não fura a massa, então fica muito boa. E como eu falei, o recheio não pode ser muito molhado, mas ele tem que ter aquela cremosidade no ponto que todo mundo gosta de saborear. Olha que lindo que ficou aqui o nosso recheio. E me diz aí se vale ou não vale aquele like nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esse empadão de frango maravilhoso com catupiry. E eu vou deixar aqui no final um botão para você se inscrever no canal e as outras opções de vídeos também super legais. Beijo e até o próximo vídeo!